A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Diana Aguiar com o tema Teus Olhos, do Fé, Esperança e Caridade. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura escolhida chama Olhos, e ela vem refletir em cima de uma anotação de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos fossem bons, todo o seu corpo será luz. É muito interessante quando Jesus fala sobre os nossos olhos, e na verdade trata diretamente da forma com que a gente vê as coisas no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Muitas vezes a gente consegue ter ou não um bom dia, ser ou não feliz com essa ou aquela situação, de acordo com a forma com que a gente consegue enxergar as coisas. E nem sempre enxergar com os olhos do corpo, muitas vezes com os olhos da alma, né? E isso é uma decisão que nós temos que tomar a todo momento. Então a leitura começa nos falando que os olhos são patrimônio de todos nós. Então todos nós, enxergando com os olhos da alma, temos a capacidade de escolher o que nós vamos ver, né? Qual vai ser o nosso olhar diante da situação. Não falamos dos olhos físicos porque muitas vezes as pessoas não têm a capacidade física de enxergar, mas a compreensão das situações, das vivências, ela pertence a todos nós. Até mesmo os irmãos nossos que são considerados incapazes de distinguir, incapazes de discernir, o seu ser, o seu espírito, ele está ali e ele consegue, né, absorver as coisas que estão à sua volta. E isso é muito bacana, né? Então todos nós podemos fazer a todo momento essa escolha, né? O que eu vou ver? Como que vai ser meu dia? O que eu vou absorver dessa situação? Tudo isso são escolhas que nós fazemos o tempo todo, ao olhar, ao enxergar essa ou aquela situação, esse ou aquele momento, essa ou aquela pessoa. Qual será o nosso olhar? E ele continua: encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Então, como nós somos todos diferentes, espíritos em evolução, né, num processo de aprendizado constante aqui na Terra, nós vemos todos os tipos de olhares. Pessoas que olham com alegria, pessoas que olham com crueldade, com maldade, ainda com muita inferioridade, né? Nós estamos vendo nos noticiários tantas situações tristes de estupro, de violência, imoralidade, desrespeito, guerras, aquele olhar que eu só enxergo não enxergo o restante da humanidade, eu não olho em favor da coletividade, eu não olho em favor do fraco, do indefeso. Então esse olhar é o olhar que precisa ser modificado na humanidade. Então encontramos olhares em diferentes lugares. Ao mesmo tempo, existem lugares que você fala assim, não dou nada por aquele lugar, dali não brota nada. E aí a gente vê projetos maravilhosos, né? De pessoas abrindo escolinhas de balé, de capoeira, fazendo assistência às famílias com o pouco que a própria comunidade tem, às vezes um cômodo improvisado, às vezes na rua, às vezes através de um olhar, de uma palavra. Então, tudo vai de acordo com o que os nossos olhos têm a capacidade de enxergar. E isso vai fazer a diferença nas nossas ações, né? Que a partir do momento que a gente enxerga uma oportunidade, a gente enxerga o bem, a gente enxerga a necessidade, nós vamos agir, né? Nós vamos agir de acordo com aquilo que nós enxergamos, seja num lugar, numa situação, até mesmo numa necessidade nossa ou da coletividade.
O próprio Jesus, ele, na sua passagem aqui na Terra, teve vários olhares, né? Teve pessoas que o viram como o Salvador, o viram como esperança, como irmão, como amigo, como mestre, como exemplo. Mas teve pessoas que viram ele como uma ameaça, né? Viram ele com indiferença, com ira. Então, esse olhar, ele vai muito de quem nós ainda somos, o que nós temos dentro de nós, a nossa capacidade de enxergar as coisas como nós somos, né? Então, a Emmanuel vem colocar para a gente que existe os olhos de malícia, os olhos de crueldade, os olhos de ciúme e os olhos de ferir. Nós temos que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, na nossa caminhada, com esses olhares, né? Com esse olhar de malícia que só vê o mal nas pessoas, nas coisas, né? Que tenta sempre procurar oportunidade, não uma oportunidade saudável, mas uma oportunidade de fazer o mal, de conseguir a qualquer custo, a qualquer preço, né? E isso nós estamos o quê? Plantando grandes provas para o nosso futuro, perdendo a oportunidade de sermos pessoas melhores, de fazermos diferente nessa existência, né? Olhos de crueldade, se nós pararmos muitas vezes para refletir sobre as nossas emoções, nós ainda somos muito cruéis. Às vezes, nós não agredimos, nós não violentamos fisicamente, nós não matamos, mas dentro de nós temos pensamentos extremamente cruéis, temos palavras extremamente cruéis, indiferença. Então, a crueldade ela vai muito mais além da agressão, né? Que também é uma forma muito triste de ser cruel. Mas nos dias de hoje, nós somos ainda muito cruéis. É um olhar de julgamento, é uma palavra maldita em determinado momento. Nós ainda precisamos trabalhar esse nosso olhar, né? O olhar de ciúme, da posse, que hoje nós temos um alto índice de feminicídio, né? De violência contra a mulher, contra as crianças. Isso porque nós achamos que podemos ser propriedades do outro, né? Ou porque todas as oportunidades têm que ser minha, por que não eu? Né? Então, isso são coisas que nós precisamos trabalhar enquanto espíritos em evolução. Esse olhar, olhos de ferir, como ele colocou, muitas vezes a pessoa nem imagina o que a gente está pensando sobre ela. E nós estamos com olhares extremamente ferozes, né? Ou às vezes a pessoa percebe, não sabe nem o que fazer, o porquê daquela raiva, daquele ódio, daquele ciúme, né? São coisas que nós precisamos refletir. Qual está sendo o meu olhar diante dessa ou daquela situação? A neurociência hoje estuda isso, né? De acordo com que eu treino o meu ser, né? Eu vou enxergar as coisas. Então, se eu treino a capacidade de enxergar as coisas com bons olhos, eu vou sempre olhar pelo lado bom. Mas se eu sou uma pessoa que treino o meu ser, e isso fisicamente e moralmente, né, enquanto espíritos em evolução que somos, usando a matéria, fisicamente e espiritualmente, se eu treino o meu ser, para tudo que eu olho, eu vejo o lado negativo, a minha máquina vai sempre enxergar e o meu espírito vai sempre enxergar o lado negativo das coisas. Eu vou estar sempre armado para ferir, para querer tudo para mim, para ver, olhar as pessoas, enxergar nelas, né, um instrumento de me fazer mal, sempre ver malícia nas coisas, má intenção nas pessoas. Então, isso vai muito de acordo com a forma com que nós nos predispomos, né, a enxergar as situações e enxergar as pessoas também. Ele também vem comentar dos olhos de desespero. O olhar de desespero, muitas vezes, ele vem
de uma busca de um auxílio que não chega, né? Não chega às vezes ao tempo que a gente quer, não chega da forma que a gente quer. Muitas vezes nós desesperamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, por não perceber a providência divina, a espiritualidade presente na nossa vida. E existem dores muito grandes, né? Ainda na humanidade existem dores muito grandes. E falar em não desesperar vai muito além, né, da própria fé. A matéria ainda é muito pesada, então existem dores que realmente dilaceram a nossa alma através do sentimento físico que a matéria ainda nos proporciona, seja pela doença, seja por maus tratos, né, por situações adversas, nós ainda nos desesperamos. Mas muitas vezes esse desespero vem nas pequenas coisas que nós não conseguimos ainda lidar. Então é importante a gente refletir esse olhar diante das nossas dificuldades para que não tenhamos desespero exacerbado, um desespero sem reflexão, né? Que tenhamos ao lugar do desespero a resiliência, né? O olhar de reflexão para que a gente possa perceber realmente qual é a situação e o que pode ser feito para melhorar naquele momento, né? Aquele olhar onde nós podemos refletir sobre o que está acontecendo e tentar agir sempre da melhor forma, né? Pedir o auxílio da espiritualidade, que nos acerene o coração e o pensamento, que nos dê a oportunidade de enxergar aquilo que nós, naquele momento de desespero, não estamos conseguindo ver. Tudo isso é uma reflexão que precisa ser feita quando bate o desespero. Temos também, como ele coloca para a gente, o olhar de desconfiança, de atrair a viciação e de perturbar. Esses olhares são olhares que nós precisamos tirar do nosso ser com um trabalho árduo, né? De modificação moral, que é o olhar de não confiar nas pessoas, não confiar na providência divina, não confiar muitas vezes em nós mesmos, né? O olhar de atrair a viciação. Tem pessoas que têm diferentes vícios, né? E aí, às vezes, vem com a oportunidade de modificar esses comportamentos que em outra situação, às vezes em outras vidas, lhe perturbou, lhe causou aflições, dores, tormentas, mas o olhar ainda está ali, né? Aquele olhar que cativa diante dos vícios e ele precisa ser trabalhado. É essa mudança que nós precisamos, ao despertar para o entendimento, trabalhar arduamente para modificar. Ele também coloca para a gente os olhos de perturbar. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de serenar o ambiente, né? Ter a oportunidade de ser feliz junto com as pessoas. E nós escolhemos o caos, a perturbação, o desequilíbrio, seja por orgulho, por vaidade. Eu vou mostrar para fulano, né? A gente tem muito isso de querer impor a nossa verdade nas situações. E muitas vezes a paz e a serenidade, ela custa tão pouco. Custa uma reflexão, custa uma aceitação, né? Deixar o orgulho e a vaidade de lado, para que não nos tornemos tormentas na vida um dos outros, né? Que possamos ser luz onde quer que nós estejamos e não a perturbação. E ele vem trazendo para a gente novos olhares, né? Olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Então, são mais olhares que nós temos que trabalhar, né? Os olhos que registram sempre os males alheios, pessoa que só vê defeito, que desencoraja, né, as boas obras da outra pessoa. Às vezes a pessoa está tentando mudar, está tentando fazer diferente. E o que nós temos é sempre uma palavra áspera, uma palavra de julgamento, né? Ou muitas vezes os olhos de frieza,
que não se perturbam com a dor alheia, com o sofrimento alheio, que não são capazes de dirigir uma palavra de afeto, um abraço, um ouvir, e os olhos de irritação, né? Aquele olhar que só enxerga superficialmente o caos, a dificuldade, a indiferença, e que já explode no primeiro momento sem sequer observar mais intimamente os detalhes, o porquê que a pessoa está daquela forma, o porquê que aconteceu assim, se inteirar dos fatos, para que possa, né, mais assertivamente agir. E aí ele coloca para a gente, olha, se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa. Perdoa sempre e guardarás consigo os olhos bons, a que se refere o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, para que a gente possa melhorar o nosso olhar, ele coloca para a gente: se aspira, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Sempre o amor, né, que é um dos sentimentos mais nobres, ele que vai nos guiar para o caminho do bem. E através dele, a gente tem a capacidade de auxiliar, sem julgamento, sem esperar nada em troca, apenas ajudar, né? Aprender e perdoar sempre. Acho que uma das coisas mais difíceis que ainda, pelo menos para mim, né, que ainda temos que trabalhar muito é o perdão, a capacidade de enxergar as falhas, a fraqueza do outro, que não conseguiu naquele momento ter uma atitude assertiva, né, e causou uma dor e um sofrimento no seu companheiro, na pessoa que cruzou o seu caminho, né? Então, você ter a capacidade de enxergar essa falha e perdoar ainda é um trabalho muito grande de amor ao próximo, né? E enxergar que nós somos o próximo do outro, que nós também erramos, que nós também fazemos sofrer, né? Eu sempre busco nas minhas orações pedir por aqueles que sofrem, mas pedir também por aqueles que ainda fazem sofrer, porque nós ainda fazemos as pessoas sofrer, né? Nós ainda necessitamos do olhar do outro, de perdão, de amor, né? Esse olhar fraterno, nós ainda precisamos uns dos outros. Então, quando a gente tiver essa oportunidade de amar, né, de ajudar sem julgamento, de perdoar sempre, como diz o Evangelho, como diz o próprio Jesus, tentar fazer esse exercício de não desejar o mal ao outro, né? Aí ele coloca que nós guardaremos com nós os olhos bons, a que se refere o Cristo Deus, o Cristo de Deus, né? Instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, a partir do momento que nós escolhermos ter bons olhos para as coisas, ter bons olhos para as situações, ter bons olhos para as pessoas, nós vamos ter a capacidade, né, de almejar essa evolução, essa luz que os bons espíritos nos falam e nos transmitem com tanto carinho. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Termina aqui a palestra do Fé, Esperança e Caridade. Boa noite.